Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2, desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4, águas, energias, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 4, serviço postal. Inciso 6, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8, comércio exterior e interestadual. Inciso 10, diretrizes da política nacional de transportes. Inciso 10, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11, trânsito e transporte. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13, nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14, populações indígenas. Inciso 15, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 26, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 27, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Inciso 28, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. Inciso 19, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20, sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21, normas gerais de organização efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Inciso 23, Seguridade Social. Inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25, registros públicos. Inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, propaganda comercial. Inciso 30, proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custas dos serviços forenses. Inciso 5. Produção e consumo. Inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação de natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da população. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processos dos juizados de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Inciso 13. Assistência Jurídica e Defensoria Pública. Inciso 14. Proteção e Integração Social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3. Dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas em microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.